Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença, é um grande prazer conversar com vocês. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que o câncer vai afetar a nós, direta ou indiretamente, com 100% de certeza ao longo da nossa vida. Ou nós próprios vamos desenvolver algum tipo de câncer, ou algum parente próximo vai desenvolver algum tipo de câncer, ou ambos vão ocorrer. E isso não necessariamente é uma tragédia, porque o câncer ele vem sendo mais conhecido, vem sendo mais destrinchado e vem sendo progressivamente mais curável. Mas eu acho que é importante a gente manter em mente o fato de que o câncer vai nos tocar ao longo da vida, e eu acho que é muito importante um programa como esse de palestras seriadas em relação ao tema oncologia, para colocar no contexto da sociedade civil como um todo a importância desse tema e discutir amplamente na sociedade tudo que pode ser feito, seja para prevenir, seja para tratar o câncer. Então nós vamos dar uma visão geral, como eu já falei, seguido do Oren, que vai dar uma visão sobre o tratamento. A primeira pergunta é o que é o câncer, né? Então a gente fica falando câncer, 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 mas o que é o câncer? Câncer é um acúmulo de células que adquirem alterações que a gente chama de moleculares ou alterações genéticas seriadas. Então, primeiro uma célula sofre uma mutação, depois uma das células filhas pode sofrer uma segunda mutação e assim por diante, onde o acúmulo destas alterações moleculares leva a célula a adquirir a capacidade de crescer, se desenvolver e se dividir de maneira descontrolada. E ao longo desse processo, que começa com uma célula normal em qualquer órgão, passa a desenvolver uma célula anormal como consequência da alteração molecular ou genética, passa a crescer e se dividir de maneira desordenada, vai ocorrer também ao longo desse processo a aquisição da capacidade dessas células de invadirem tecidos adjacentes, entrarem na circulação, e eventualmente viajarem pela circulação, seja sanguínea, seja linfática, para qualquer órgão do nosso corpo, causando o que nós conhecemos como metástase. Somente o câncer tem a capacidade de invadir um tecido adjacente, por exemplo, o tecido do fígado não é capaz de invadir o tecido do intestino, embora ele esteja encostado. Mas o tecido tumoral do fígado, onde tem uma célula maligna, ele adquire essa capacidade. E eu não vou citar todas as capacidades dessa célula maligna, mas a célula cancerosa tem por característica conseguir evadir os mecanismos naturais que o organismo usa para matar células malignas. Todos nós, ao longo da nossa vida, acumulamos células malignas que são eliminadas pelo nosso sistema imunológico. Essas células adquirem a capacidade de formar novos vasos que as alimentem e alimentem o tumor conforme ele vai crescendo, e assim por diante. Existem características biológicas adquiridas ao longo da evolução tumoral que constituem as características do câncer. Uma outra dúvida que o público leigo tem, e aqui eu peço desculpas, eu sei que tem bastante gente aqui da área da saúde que já sabe isso, é que o câncer ele pode surgir, aqui eu estou falando de cânceres com origem em tumores em órgãos sólidos, o câncer ele pode surgir primariamente em qualquer órgão, teoricamente. Então, um câncer que nasce na mama, ou um câncer que nasce no pulmão, ou um câncer que nasce no fígado. No entanto, eu vou pegar o exemplo da mama aqui. Embora ele nasça na mama, ele pode se disseminar, por exemplo, pela via linfática. Nós todos temos vasos linfáticos no corpo, e pode se disseminar ao longo de linfonodos, ou o câncer pode entrar na circulação e proliferar e progredir e viajar para algum outro órgão e se implantar no fígado, no osso, no cérebro, no pulmão. E nesse caso não se trata de esta pessoa ter desenvolvido um câncer de osso, ou fígado, ou cérebro, ou pulmão. Se trata de a pessoa ter desenvolvido metástases de um câncer de mama num destes órgãos. Eu não sei se para vocês está ofuscando a iluminação aqui atrás nessa tela. Se tiver, vocês me avisam, a gente pede para apagar aquela luz. E qual é o impacto do câncer no mundo? Então isso é uma coisa bastante importante da gente saber. Hoje em dia, se vocês pegarem aqui, excetuando a África, onde a maior parte das mortes eram decorrentes no ano 2000 e eram decorrentes no ano de 2012, dessa faixa azul, que são doenças transmissíveis,
Todos os outros continentes têm como maior causa de mortalidade essa faixa amarela. E a faixa amarela, a legenda está pequena, mas ela se refere a doenças não transmissíveis crônicas, ou doenças não comunicáveis crônicas. E a Organização Mundial da Saúde já reconheceu que essa é a maior causa de mortalidade no mundo hoje, e tem abordado essa questão em diversos congressos, com diversos governos, para que a gente aborde esta problemática das doenças não comunicáveis crônicas como sendo o maior, entre aspas, assassino da população mundial, excetuando os países africanos, onde lesões e doenças comunicáveis ainda são a primeira causa. E se vocês pegarem países de primeiro mundo, países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, e forem ver o que causava mortes em 1900, o que causa mortes agora no ano de 2010, e mais recentemente isso foi até mais acentuado, vocês vão ver que enquanto no começo do século passado a maior parte das mortes eram atribuídas a doenças transmissíveis, tuberculose, pneumonia e assim por diante, apenas uma pequena fração era decorrente do câncer. Hoje em dia, câncer e doenças cardiovasculares se tornaram disparado as primeiras causas de morte dessas populações, e em alguns países desenvolvidos como o Canadá, o câncer já mata mais que as doenças cardiovasculares. Mas quando a gente fala em câncer, quanto por cento dos casos de câncer, das pessoas que desenvolvem câncer, vão morrer do câncer? E isso aqui está mostrado nesse gráfico que também tem origem na Organização Mundial de Saúde, esses dados são de 2012. Se vocês pegarem a faixa azul por sexo, vamos pegar o exemplo dos homens, a faixa azul é a incidência, então o número de casos novos por ano para cada 100 mil homens. Vocês vão ver que, tomando o câncer em geral, é uma minoria dos pacientes que morre do câncer na Austrália, e conforme você vai descendo a escala para países menos desenvolvidos, você vê que a proporção de mortes por total de câncer diagnosticado vai crescendo, né? Embora a incidência, o número de casos por 100 mil habitantes seja maior em países mais desenvolvidos, a proporção de mortes pelo número total de diagnósticos vai progressivamente aumentando conforme menos desenvolvido for o país. Então eu posso dizer que na Austrália a mortalidade por câncer é aproximadamente aí um quarto a um quinto dos pacientes diagnosticados, enquanto eu posso dizer que em países do Sudeste Asiático, virtualmente 80% dos pacientes que desenvolverem câncer vão morrer do câncer. E o que vem acontecendo em termos de incidência e de mortalidade por câncer ao longo dos últimos anos e das últimas décadas? Vocês veem que existem países, e aqui existem diversos exemplos de países, tanto de primeiro mundo quanto países menos desenvolvidos, a incidência varia um pouco. Alguns países ainda têm um certo crescimento, como a Inglaterra está tendo um crescimento. Alguns países têm uma estabilização até uma queda na incidência dos diversos tipos de câncer. No entanto, em termos de mortalidade, grande proporção dos países, principalmente os mais desenvolvidos, vem apresentando uma queda expressiva na última década em termos de mortalidade por câncer. Ou seja, você pode até estar diagnosticando mais, no entanto, você está morrendo menos por câncer. E a única explicação plausível para isso é que você está curando mais. E esse curar mais é decorrente somente de dois fatores. Um, você diagnostica mais cedo, o outro, você trata melhor. E no Brasil? Se a gente se perguntar qual é a proporção de mortes atribuídas ao câncer no Brasil, o câncer ainda é a segunda causa e está bastante distante das causas de mortalidade cardiovascular. Vocês veem que mortes por doença cardiovascular ainda é quase aí o dobro do que mortes por câncer, mas câncer já é a segunda, e câncer está crescendo tanto em incidência como em causa de morte no nosso país. E se você olhar os dados da Organização Mundial de Saúde para 2012 no Brasil em relação aos cânceres mais prevalentes, mais frequentes, mais incidentes, ou seja, quantos casos são diagnosticados ao longo de 2012, você vai ver que próstata foi o câncer com mais novos casos, câncer de mama foi o segundo. E quantos morreram dessas doenças? Você vê que para os casos de câncer de próstata, aproximadamente um quarto só vai morrer de câncer de próstata. Para os casos de câncer de mama, talvez aí um quarto a um quinto vai morrer do câncer de mama. No entanto, se você pegar tumores de cérebro,
embora o número seja pequeno de casos novos, virtualmente a totalidade ou quase totalidade dos pacientes virá a morrer deste câncer e assim por diante. E neste sentido, existem diferenças que vocês podem abertamente comparar no site da Organização Mundial de Saúde, da Globocan, país por país, ver quanto por cento dos pacientes diagnosticados com uma doença morre daquela doença naquele país. E quando você vê isso, você pode ver que copiar políticas públicas de um país para outro, às vezes, pode não fazer o menor sentido, né? Porque enquanto num país você pode ter menos de 5% dos pacientes com câncer de próstata morrendo do câncer de próstata, no nosso país isso não é verdade. Você tem uma mortalidade razoavelmente significativa pela doença nos pacientes diagnosticados com essa doença. O Instituto Oncoguia fez um levantamento junto com o Datafolha ano passado para tentar entender o que a população leiga sabe como um todo sobre o câncer. Então, uma das perguntas, a primeira pergunta que foi feita é: você saberia dizer qual é a principal causa de morte na nossa população? E sem identificar que isso era uma pesquisa relacionada a um instituto de oncologia, sem que o pessoal do Datafolha estivesse identificado como pesquisando nada relacionado ao câncer, a resposta aqui foi majoritariamente, a maioria das pessoas falam câncer, e o que isso denota é um medo da doença. No entanto, a gente sabe que a primeira causa de, câncer, de morte no Brasil não é câncer, é doença do aparelho circulatório. Pior, embora as pessoas tenham medo do câncer e achem que câncer é a primeira causa de morte no Brasil, se você pergunta quais são fatores de risco que você conhece para o câncer, então menos da metade dos entrevistados, dos 2.500 entrevistados, citou o tabaco como um fator de risco para câncer. E se você perguntasse, me dá 3 causas que você acha que podem ser predisponentes ao câncer, aí sim, somando o primeiro, o segundo e terceiro lugar da consulta espontânea das pessoas, 75% conseguiram citar o tabagismo como uma causa de câncer. No entanto, só 14% citaram o vírus do HPV como predisponente ao câncer. 11% só viram alguma relação com a obesidade ou inatividade física. Então, existe um desconhecimento monumental da população sobre as reais causas do câncer e, no entanto, existe um medo muito grande de que câncer cause mortes. Perguntado se a população, se essas 2.500 pessoas achavam que a gente deveria, ou deveriam existir campanhas esclarecendo a população sobre o que é o câncer, 98% acham que sim, e dessas, 62% acham que a melhor forma de divulgar, de ensinar a população a respeito do que é o câncer, seria através de programas na televisão. Nós não somos um canal de televisão, nós somos um hospital. E o que a gente vê como possível fazer aqui é tentar educar as 2.500 pessoas que rodam aqui pelo hospital todos os dias e que essas pessoas passem adiante esse conhecimento e, eventualmente, um dia a gente vai para anfiteatros maiores e daqui a uns 2 anos a Juliana diz que a gente vai para um estádio fazer palestras sobre o que é câncer para a população. E a ideia nossa é que se a gente pegar esta população aqui, essa geração, pacientes de pessoas, não são pacientes, pessoas de 20, 25, 30 anos, e primeiro desmistificar o câncer, e segundo ensinar o que pode ser feito para a prevenção do câncer, e terceiro conscientizar essas pessoas de que câncer não é uma doença, são inúmeras, e que a grande maioria delas são curáveis, é possível que quando esta geração tenha 50, 60 anos, a gente tenha uma redução na mortalidade decorrente do câncer também no nosso país. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, junto com o Ministério da Saúde, calculam uma estimativa de cânceres novos, de incidência de câncer, para homens e mulheres a cada ano. Vocês veem que disparado, próstata e mama são os que mais são diagnosticados no nosso país a cada ano. E, no entanto, quando a gente se pergunta como é que nós podemos combater o câncer, a gente acaba caindo em 2 opções, que são aquelas 2 opções que eu falei do início. Ou você previne, ou você trata adequadamente. E a prevenção, isso é um pouco mais conceitual, se divide em prevenção primária, que significa evitar que o câncer ocorra para começo de conversa. E a prevenção secundária, que seria detectar precocemente o câncer, porque nessa fase a doença é extraordinariamente curável, como o Oren vai abordar na aula dele. Prevenção
prevenção primária depende de alguns fatores, como educação, que é o que nós estamos tentando fazer, engajamento da população, aderência à vacinação, controlar os carcinógenos daquele meu primeiro slide. Lembra que câncer ocorre como um evento natural ao longo do envelhecimento, câncer numa minoria dos pacientes ocorre como decorrente de uma hereditariedade e câncer ocorre numa maioria dos pacientes devido a carcinógenos. Se a gente controlar os carcinógenos, a gente pode diminuir significativamente as mortes por câncer. É necessário para a prevenção uma rede de exames preventivos e uma regulação que encaminhe os pacientes de maneira rápida e adequada para que seja, então, instituído o tratamento adequado. E o Oren vai falar sobre as necessidades sistemáticas aí para que o tratamento, tanto curativo quanto paliativo, seja feito de maneira adequada. E eu queria deixar vocês aí, no penúltimo slide, com essas figuras. Então, do ponto de vista de prevenção primária, o que vocês, como pessoas que estão aqui assistindo, têm que levar adiante é: dá para prevenir primariamente? Claro que dá. Tabagismo, a gente sabe que está diminuindo, né? Então, a proporção de tabagistas está diminuindo, de ex-tabagistas está aumentando, né? Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. No Brasil também está acontecendo. Hoje, aproximadamente 14% a 18% da população fuma, dependendo do estado que você vai. Obesidade, eu já mostrei para vocês que a população não atribui à obesidade o fator de risco para o câncer. A obesidade é importante, é um fator dos mais importantes que explicam por que o câncer está aumentando no mundo. E no Brasil, nós temos aí mais da metade da população com sobrepeso e quase 20% com obesidade, né? Então, isso é uma coisa extraordinariamente grave que cabe a cada um de nós pensar como combater. E não tem como escapar da tríade de má alimentação, inatividade física e obesidade. Vírus já existe na rede pública e no Brasil como um todo, no calendário de vacinação, a vacinação para hepatite B em idade escolar, aliás, na vacinação infantil antes da escola, o que é extraordinariamente importante. E desde o ano passado existe a vacinação do HPV, que é um vírus sabidamente causador do câncer de colo de útero, que é o terceiro câncer que mais mata mulheres no nosso país. E uma coisa que não se tem coragem de falar em público é que HPV é também um grande causador de câncer de cabeça e pescoço, mais especificamente de cavidade oral. Hoje, mais da metade dos cânceres de cavidade oral, de cabeça e pescoço, não são causados pelo tabagismo e alcoolismo, são causados pelo vírus do HPV. E a vacinação, assim como ela vai ser eficaz, reduzindo aí provavelmente mais de 90% a mortalidade por câncer de colo de útero, ela vai reduzir de maneira significativa a mortalidade por câncer de cabeça e pescoço decorrentes do HPV. E isso aqui é como o Ministério resolveu incorporar a vacinação, embora não seja o tradicional no mundo inteiro, é melhor do que nada. E por último, a exposição solar, que tem diretamente relação não só com o envelhecimento da pele, mas também com o desenvolvimento de câncer de pele. Câncer de pele vem aumentando em todos os países, praticamente ao longo das últimas décadas. É possível a gente falar que é a camada de ozônio, mas também é possível falar que é a nossa irresponsabilidade. Com isso, eu vou passar para o Oren, metade da palestra já foi. Se você não consegue prevenir, trate adequadamente. Com isso, eu gostaria de convidar o Dr. Oren, que é um oncologista clínico aqui do hospital, para falar com vocês sobre os avanços nessa área. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Juliana e a Fabiola pelo excelente trabalho e a ideia excelente de estar organizando essas palestras para o público em geral. Eu acho que é um jeito da Oncologia Einstein estar chegando nas pessoas interessadas em saber o que é câncer, como se prevenir, como tratar. Então, acho isso excelente. Parabéns mesmo pela organização. E vamos falar um pouquinho, então, sobre aquilo que o Rafael falou e seguindo um pouco adiante. Então, assim, prevenção, o Rafael falou muito bem sobre como a gente pode prevenir. E uma das perguntas que os pacientes fazem é: bom, e que testes que eu preciso fazer? Bom, eu estou chegando a uma certa idade, eu preciso fazer um check-up, o que deve ser o meu check-up? Então, uma das coisas que a gente fala, tem que tomar cuidado com os exames que são pedidos. Nem todos os exames que existem devem ser feitos. Por quê? Porque um bom teste de check-up, um teste de screening ou de prevenção do câncer, ele tem umas consequências positivas. E quais são elas? Uma, você pode diagnosticar mais precocemente. Isso é ótimo.
A segunda, você pode melhorar o prognóstico do paciente. Quanto mais cedo você diagnostica, melhora o prognóstico do paciente. Quanto mais cedo você diagnostica também, você tem menos tratamento radical. Então você consegue envolver só uma modalidade de tratamento, às vezes só cirurgia, só radioterapia, você não precisa envolver todas as modalidades de tratamento. Também, economicamente, faz mais sentido você diagnosticar um tumor mais precocemente. E com certeza você diminui a mortalidade se você diagnostica mais precocemente. Mas esses testes de check-up, às vezes eles podem ter outros problemas. O falso positivo, né? Então aquele paciente que tem um exame alterado, mas na verdade não é câncer, pronto, já gerou um estresse no paciente. E muitos exames que tem por aí, eles talvez possam trazer esse tipo de angústia por ser um falso positivo. Tem o risco, então, talvez de você hiperdiagnosticar uma doença. Então a gente sabe hoje em dia que tem muitos tumores de próstata que são diagnosticados e que talvez o paciente nem saberia que ele teria um tumor de próstata, ele morreria de outras coisas e não morreria do tumor de próstata. Então ele foi diagnosticado, teve seu tratamento e não necessariamente isso teve uma influência na vida dele. Se você ficar fazendo exames de imagem de radiação frequentes para os pacientes, isso pode causar um certo câncer, existe um risco teórico disso. E aquele rótulo que o paciente às vezes pode ganhar, eu tenho um exame errado e isso daqui vai ficar me rotulando, ou o paciente vai ficar muito angustiado se ficar fazendo exames que não necessariamente são indicados. E a ideia, na verdade, de se fazer realmente essa prevenção, fazer os exames de check-up de uma maneira adequada, tem o seu impacto. Aqui são dados da Sociedade Americana de Cancerologia, são dados de 2004 a 2010. Vamos pegar, por exemplo, um dos tumores mais frequentes, como o Rafael falou, que é o tumor de mama. Se a gente for ver, se a gente pegar o termo sobrevida, e muitos pacientes às vezes falam assim, doutor, eu não gosto desse termo sobrevida. Sobrevida, na verdade, é uma tradução do inglês survival. É quanto tempo o paciente vive, não é que ele... às vezes o paciente fala assim, eu queria ter uma vida, não queria ter uma sobrevida. Não, sobrevida inclui isso, inclui o que você está vivendo, tá? Então o termo sobrevida, survival, em 5 anos. Então se vocês pegarem todas as mulheres com câncer de mama que são diagnosticadas nesse período de 2004 a 2010, todos os estágios, vocês vão ver que a chance de sobrevida dessas pacientes é de quase 90%. Mas se elas são diagnosticadas com tumor localmente, a chance é de 99%. Esse é o grande impacto de você diagnosticar um tumor mais precocemente. Diferente daquelas pacientes que são diagnosticadas com um tumor já avançado, com metástase, que a chance realmente de sobreviver em 5 anos cai bastante. Então, esse é todo o impacto de uma palestra para falar realmente de uma prevenção e de procurar os exames. E aqui a gente vê nos outros tipos de tumores também. Tá? Se você diagnosticar mais precocemente, a chance realmente melhora no tratamento. Então, que exames devem ser feitos? Né? Que exames devem ser feitos? Então, eu peguei aqui os dados também da Sociedade Americana, que recomenda-se alguns exames. Então, para quem não tem câncer, para quem não tem parente com câncer, que exames que eles precisam fazer? Então, mulheres, a partir dos 40 anos, de 2 em 2 anos, uma mamografia. Isso que é o recomendado. Tá? Citologia cervical ou exame de Papa Nicolau, para mulheres a partir dos 21 anos, tá? A cada 3 ou 5 anos. Isso é só para as mulheres. Para os homens também e para as mulheres também, colonoscopia ou pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? Junto com uma sigmoidoscopia, que é uma colonoscopia melhor, só olha a parte final do intestino, a partir dos 50 anos. Esses são os 3 exames realmente recomendados com boas evidências para você, na verdade, diagnosticar mais precocemente câncer de mama, câncer de colo de útero, né? O câncer cervical, e o câncer de cólon retal. E para quem fuma ou fumou, né, quais são as recomendações? Então, mais recentemente, se colocou na lista dos exames para quem fuma e quem parou de fumar recentemente, uma tomografia de tórax que a gente chama de baixa dose de radiação. Isso é feito uma vez por ano. Isso é recomendado para aqueles pacientes de 55 a 80 anos, aqueles que são considerados fumantes pesados, ou seja, que fumam ou fumaram mais de um maço por 30 anos, e que aqueles que ainda estão fumando ou que pararam de fumar há menos de 15 anos. Essa daqui é uma tomografia, e eu gosto de mostrar esse slide, porque ela realmente mostra, né, uma tomografia e o câncer causado por quem? Por isso daqui que está no bolso do paciente.
é um maço de cigarros do paciente que acabou indo para a tomografia também. Então, realmente, isso é assim, aquela ideia, tem que prevenir, né? Tem que parar, mas se você não consegue parar, pelo menos tem que fazer o exame para diagnosticar mais precocemente. E exames de sangue? A gente tem algum exame de sangue? Então, outro dia eu tive uma discussão com o meu cardiologista. Eu fui no consultório dele, ele não está aqui, mas eu posso falar. E aí eu tinha 35 anos, já vai fazer um certo tempo. E aí ele falou assim, bom, e que exame você vai me pedir? Que exames eu posso te pedir? Eu falei, como assim? Não, eu vou te pedir alguns exames de sangue para saber se você tem câncer ou não. Eu falei, não, você não vai pedir nada. E a gente ficou aquela discussão, não, eu vou pedir. Eu falei, não, você não vai pedir, eu não peço para os meus pacientes, você não vai pedir para mim. E no final, ele não me pediu os exames de sangue. Mas assim, uma das perguntas é o PSA. Então o PSA é muito controverso, tá? PSA, ele já esteve na mídia várias vezes, deve-se pedir, não deve-se pedir, e o que hoje se recomenda, tanto a Sociedade Brasileira de Urologia quanto a Sociedade Americana, recomenda-se que você deve ter uma conversa séria com o seu urologista para saber se você deve ou não fazer seu PSA e o toque retal. Por quê? Porque existe a chance de você diagnosticar um tumor que não necessariamente ia te causar nenhum impacto, ou existe a chance de você estar fazendo tratamentos desnecessários também, ou biópsias desnecessárias, tá? Mas o que se recomenda é que a partir dos 50 anos você deve conversar com o teu paciente. E os outros exames de sangue, né? O CEA, o antígeno carcinoma embriônico, o CA125, CA199, CA15.3, eu sei que às vezes as mulheres vão no ginecologista e ele pede todos esses exames, né? E ela vai e faz e de repente sai um exame assim alterado, pronto. Já veio a preocupação e muitas vezes não é nada. Claro que algumas vezes você acaba se pegando um tumor, mas não tem nenhum estudo mostrando que você deve pedir esses exames, porque realmente existe uma chance, um efeito colateral dos exames muito maior do que talvez o benefício, né? O efeito de ansiedade no paciente, de talvez achar que tem um câncer e não necessariamente tem um câncer, porque existem os falsos positivos. E não tem nenhum exame. Eu queria entrar numa máquina, fazer um check-up inteiro e ficar tranquilo. Então, esse é o PET scan. É um exame que talvez muitos de vocês já conheçam. É uma tomografia que ela pega alterações metabólicas. Então, o câncer é metabólico, ele tem uma alta captação de glicose. Então, se eu fizer esse exame, eu vou saber se eu tenho um câncer. Então, o PET scan, a ideia seria interessantíssima, porque ele vê isso, áreas metabólicas, mas ele também tem uma alta chance de falso negativo, ou seja, tem tumores que não captam a glicose de uma maneira tão rápida, então você deixaria de diagnosticar, e o risco talvez de um falso positivo, onde marcar uma coisa assim bem forte aqui na região, aqui do pescoço, na verdade não era só uma pancada que o paciente recebeu na semana passada, ou foi, na verdade, um processo inflamatório ou infeccioso. Então, nem o PET scan serve para a gente ficar fazendo uma vez por ano. Seria o ideal a gente entrar numa máquina uma vez por ano, pronto, estou bem, o ano que vem eu faço de novo o check, mas não tem isso. E claro que a prevenção tem que ser individualizada. Então, se você tem alguém na família de primeiro grau com uma história de câncer de próstata, mama ou ovário, principalmente que foram diagnosticados com uma idade mais precoce, se você tem uma história de cólon reto, né, o tumor de cólon reto ou de melanoma, esses são tipos de tumores que às vezes correm realmente na família e tem um fator hereditário muito forte. Então, para esse tipo de pessoas, a gente tem que individualizar a prevenção, né, na forma de check-up. E também tem que depender da sua profissão. Então, por exemplo, quem trabalha com pesticidas ou quem trabalha perto de lugar de radiação sabe que tem uma maior chance de ter câncer. Então, tem que fazer uma prevenção mais adequada para esse tipo de pessoas. Ou pessoas que trabalham com tintura de cabelo, cabeleireiros, têm uma maior chance de ter câncer de bexiga. Então, também tem que fazer uma prevenção mais adequada. E vitaminas, né? Eu fumo, eu tenho aqui a minha barriguinha, eu bebo, eu não faço ginástica, mas eu tomo todas as vitaminas que meu médico falou que isso previne câncer, né? Então, isso eu faço. Bom, então está fazendo a coisa errada, porque vitamina não tem nenhuma vitamina, tá? Que está comprovado, se você tomar em altas doses, ou mesmo em doses habituais, você vai prevenir o câncer. Tinha um químico, Linus Pauling, que achava que se ele tomasse altas doses de vitamina C, que era um antioxidante, ele ia se prevenir para câncer para o resto da vida. Ele chegou a uma certa idade que ele acabou tendo câncer mesmo e não foi preventivo para ele. Então, assim, não adianta. Então, aqui tem 2 estudos que eu trouxe, que foram depois publicados no New York Times, que é o beta-caroteno, para quem era fumante. Então, assim, para de fumar, não precisa. Você quer prevenir o câncer, não vai tomar uma vitamina, para de fumar. Né? E outro, para câncer de próstata, vitamina E e selênio, que todo mundo falava, você tem que tomar uma dose alta de vitamina E e selênio para câncer de próstata, e não previne. Na verdade, pode até ser mais
detrimental você tomar essas vitaminas para câncer de próstata. E, rapidamente, eu vou falar sobre os tratamentos. Eu tenho mais 5 minutos. Então, assim, quais são os tratamentos para câncer? Então, tem os tratamentos clássicos, cirurgia. Então, cirurgia sempre foi o tratamento inicial para qualquer tipo de câncer, né? Isso a gente sabe, os antigos médicos tratavam câncer realmente operando. Tinham médicos americanos, Hauser, que acredita que se você não fizer uma cirurgia de mama que retirasse a mama inteira, os gânglios inteiros, e todos os gânglios embaixo da axila e os músculos da parede torácica, você não estaria curando ou proporcionando a cura para a paciente. Então, realmente, hoje o Dr. Frasson está aqui, ele sabe que não se precisa mais fazer essas cirurgias tão agressivas. E radioterapia entra como um outro tratamento também clássico na luta contra o câncer. Então, radioterapia, a radioterapia que existe, são 2 tipos basicamente, mas a mais utilizada é a radioterapia externa, onde o paciente deita tipo numa mesa de tomografia e recebe radiação num determinado ponto do seu corpo, onde está o câncer que você quer tratar. E tratamento sistêmico. O que é o tratamento sistêmico? O tratamento sistêmico é aquele que vai para o corpo inteiro. E eu trouxe aqui alguns tipos de tratamento sistêmico. O clássico, realmente, é a quimioterapia. Todos vocês já ouviram falar da quimioterapia. Então, são drogas químicas que entram no corpo e acabam atacando aquelas células que estão se dividindo mais e mais e mais rapidamente. E tem seus efeitos colaterais, a gente sabe disso, né? Mas foram elas que mudaram o tratamento da oncologia clínica, que é o que o Rafael e eu fazemos, e os outros oncologistas clínicos que estarão aqui hoje respondendo as perguntas de vocês. Hormônio terapia, alguns tumores, eles se alimentam de hormônios, então tumores de mama, tumores de próstata, tumores de ovário, endométrio, eles são tumores que eles têm uma certa alimentação pelos hormônios, seja eles masculinos ou femininos. Então, você dar um anti-hormônio é um jeito de você tratar esses tipos de tumores. Imunoterapia é uma área mais recente da oncologia, é uma área onde você usa seu sistema imunológico para combater o câncer. Então, o sistema imunológico está muito interligado com o câncer. A gente sabe que quem tem o seu sistema imunológico mais debilitado tem uma maior chance de ter câncer. A gente vê isso, por exemplo, nos pacientes que passaram por transplante de rim ou transplante de fígado. Eles precisam manter a imunidade mais baixa e com isso podem desenvolver um câncer de uma maneira mais facilmente. Os cânceres, em geral, aparecem em pessoas mais idosas, quando o sistema imunológico já está um pouco mais debilitado. E uma coisa que às vezes os pacientes me perguntam: doutor, eu li sobre isso, uma droga nova, parece que ela não é quimioterapia, é uma droga que age em alvo molecular, o que é isso? Então, Rafael falou que alguns tumores, eles se desenvolvem através de alterações moleculares. Então, se você consegue identificar qual é aquela molécula específica que está causando a transformação do tumor, e você conseguir atacar aquela transformação do tumor de uma maneira mais direta, mais pontual, você poderia ser mais eficiente e, ao mesmo tempo, ser menos tóxico. Então, a oncologia, nos últimos 10 anos, caminhou para esse rumo, né, de você tentar direcionar melhor o seu tratamento de um ponto mais específico e com menos toxicidade. E eu trouxe aqui, até como uma coisa que eu acho que é importante vocês saberem, como as pesquisas clínicas que ocorrem em vários países do mundo, a gente aqui também participa de várias pesquisas clínicas na busca de novas drogas. Olha quantas drogas novas o FDA aprovou nos últimos 2 anos, inclusive na semana passada, uma nova droga e esse daqui é a lista. Eu não consegui pôr todas as drogas que o FDA aprovou nos últimos 2 anos, porque eles aprovaram uma lista muito maior do que essa só para tumores hematológicos, leucemia, linfoma. Então, eu me detive aqui somente nos tumores sólidos. Então, a gente tem aqui para câncer de mama, melanoma, ovário, tumor neuroendócrino, pulmão, estômago, melanoma, pulmão, um tipo de câncer de pulmão, não pequenas células, com algumas mutações específicas, melanoma, próstata e tumor de mama também. Vejam quantas drogas, e todas essas drogas, com exceção de 1 ou 2, são alvo molecular. Ou seja, as novas drogas estão caminhando realmente para alvo molecular. E 2 dessas drogas, que foram aprovadas nos últimos 2 anos,
elas têm uma ação um pouquinho diferente, que é uma ação de estimular o seu sistema imunológico. Então, a gente falou o quanto o sistema imunológico está imbricado com o câncer, e a gente acredita que um dos problemas no tratamento do câncer é que o sistema imunológico ele está meio tonto, ele fica tonto pelo câncer. Então, ele não consegue combater o câncer de uma maneira eficaz, porque o câncer consegue produzir substâncias que deixam ele quieto. Então, no final de 2013, ou seja, um ano e pouco atrás, a revista Science, uma das revistas de maior repercussão no meio científico, ela pôs como destaque do ano de 2013 a imunoterapia no câncer, que foi realmente o avanço naquele ano. E o que é isso? Existem drogas hoje em dia que elas praticamente soltam o freio de mão do sistema imunológico. Então, põe o sistema imunológico para trabalhar lá em cima, e elas não atacam o câncer de uma maneira direta, mas elas fazem com que o seu sistema imunológico ataque o câncer, isso de uma maneira muito mais inteligente do que a gente fazia antigamente. Isso começou com melanoma, o melanoma foi o start para isso, mas a gente sabe que essas drogas já são ativas para câncer de rim, para linfoma agora, nos últimos meses ficamos vendo que tem ação dessas drogas também para linfoma, então realmente isso foi uma mudança e deve vir isso com muito mais força nos outros tumores nos próximos anos. E agora, para terminar, eu sei que devem ter respostas, perguntas, né, da plateia, espero que a gente consiga ter as respostas aqui do nosso time, e eu queria, na verdade, agradecer aqui a equipe. A gente vai ter agora aqui para responder as nossas perguntas o Dr. Donato Calegaro, o Dr. Rafael Calles, que falou para a gente agora há pouco, a doutora Ana Paula Garcia, a doutora Ludmila, a doutora Heloísa não pôde vir, tá? Todos nós somos oncologistas, e a doutora Andréa Pereira, que é a nossa nutróloga aqui do grupo. Tá? Mas eu não posso deixar de agradecer também pessoas que fazem parte da nossa equipe, que ajudam a gente a cuidar dos pacientes no nosso dia a dia. Eu peço desculpa se não tem foto de todo mundo, mas a gente tem nossos assistentes, nossos residentes, a gente tem os outros médicos do nosso corpo clínico que trabalham com a gente no dia a dia para combater o câncer, nossos enfermeiros, nutricionistas, a gente tem os nossos psicólogos, os nossos médicos da equipe dos cuidados paliativos, da medicina integrativa, o pessoal da psicologia, todos esses aqui ajudando a cuidar dos nossos pacientes. Também agradecer os pacientes, né, que com eles aqui, eu estou vendo alguns aqui ajudando a gente no dia a dia, né, no combate, ajudar os familiares dos pacientes e os nossos familiares, por que não, porque eles estão na nossa luta no dia a dia. Tá bom? Obrigado. Mas que outras medidas em termos de alimentação a gente poderia estar adotando, além de todas as outras coisas que foram passadas, para melhorar o nosso sistema imunológico e não depender de uma imunoterapia? O que a gente sabe que previne o câncer e ajuda no sistema imunológico é uma alimentação saudável. Tá? Isso vale para qualquer doença. Né? Então, o que é uma alimentação saudável? Com muito legume, muita verdura, muitas frutas, né? Pela orientação que a gente tem da Sociedade Americana e da Brasileira de Câncer, diminuir o consumo de carne vermelha. Então não é que você não pode comer carne vermelha, mas tentar comer menos que meio quilo por semana. Isso é uma alimentação equilibrada, né? Porque isso inclui peixe e inclui frango. Infelizmente aqui no Brasil, embora a gente tenha um oceano enorme, um monte de rio, nós consumimos muito pouco peixe, né? Por um monte de questões culturais e até pelo preço mesmo, porque o peixe é caro. Então o peixe é um ótimo alimento. Um outro problema que nós temos, obesidade. A obesidade vem crescendo muito no país, né? Hoje nós somos o 6º do mundo. E tem algumas previsões que em 10 anos nós chegaremos ao 1º, né? Nós passaremos o México e os Estados Unidos. Então isso aumenta a incidência de vários tipos de câncer. Então, além da alimentação saudável para prevenir o câncer, prevenir a obesidade também, e uma coisa muito importante é a prática de exercício físico. Isso já está comprovado. Eu falo que exercício físico é uma unanimidade de medicina. Qualquer coisa que você for estudar melhora com a prática regular de exercício físico. Então é basicamente isso, ter uma alimentação equilibrada. Na verdade, eu fiquei surpresa com essa informação que você passou sobre o HPV ser o maior causador de câncer de cabeça e pescoço do que o tabaco. A simples razão pelo qual isso é pouco divulgado é por tabu, né? Então, assim, a transmissão do HPV ocorre por sexo, que pode ser oral ou não, é muito simples, né?
E assim como todos nós, ao longo da vida sexualmente ativa, somos expostos ao HPV, e a grande maioria de nós consegue, o nosso sistema imunológico consegue eliminar o HPV, isso do ponto de vista vaginal, peniano, etc., o mesmo ocorre na cavidade oral. Então, se fala pouco disso, a C. Camargo fez um estudo em relação a isso, e hoje em dia, de todos os pacientes que vêm com algum tipo de câncer de cabeça e pescoço para o AC Camargo, mais da metade são causados pelo HPV, e a característica dessa lesão é ser em cavidade oral, não é de laringe. Então, tumor em cavidade oral, língua, tonsilas, etc., pilar amidaliano, é por HPV. E a gente acredita, e tem alguns dados preliminares, que a vacinação para o HPV, que vai eliminar virtualmente mortes por câncer de colo de útero, vai conseguir também eliminar, ou se não diminuir de maneira significativa, a incidência de câncer de cavidade oral decorrente do HPV. Curiosamente, o câncer de cabeça e pescoço decorrente do HPV, ele é mais fácil, mais sensível ao tratamento radioterápico e quimioterápico do que o câncer de cavidade oral causado pelo cigarro e pelo alcoolismo. Mas o único motivo para que isso não seja divulgado é tabu. Quando vocês falam em baixa imunidade, não ouvi ninguém falar sobre emoções, né? Sobre a baixa imunidade por causa de um trauma ou por causa de um luto. Eu queria saber o que vocês pensam disso. Isso para vocês existe ou não? Existem alguns estudos que tentam estudar esse fator. Com certeza, a imunidade está relacionada ao desenvolvimento de alguns cânceres, tanto é que a gente viu que existe tratamento imunológico para o câncer. O difícil é você conseguir essa comprovação. Existe alguma evidência nas populações, na literatura, de que fatores traumáticos, separação, depressão, podem sim tornar o indivíduo mais suscetível. A questão é realmente saber conseguir comprovar isso numericamente na literatura, mas existem evidências sim de que isso pode acontecer. Só para complementar isso, existe um estudo famoso que foi feito em Israel, onde eles pegaram a população de sobreviventes do Holocausto que se mudaram para Israel e compararam com a população da mesma faixa etária de gente que não tinha tido nada a ver com o Holocausto. Então, teoricamente, você pode argumentar que o Holocausto talvez tenha sido o maior trauma que um ser humano possa ter sobrevivido. E eles foram analisar a incidência de câncer comparativamente nas duas populações. Ela foi igual, né? O que fala um pouco contra do trauma como a causa do câncer. Agora, assim como uma deficiência imunológica pode predispor uma pessoa a ter herpes labial, uma pessoa com imunodepressão pode estar predisposta a um crescimento tumoral mais rápido. Isso não significa que a depressão imunológica seja a causa do câncer. Isso é completamente diferente. Então, ela pode progredir mais rápido, um tumor pode progredir mais rápido? Possivelmente sim. Mas daí a dizer que traumas são a causa do câncer, a gente não tem absolutamente nenhuma evidência científica de que isso possa ser assumido como verdadeiro. O câncer é uma doença do mundo moderno. Existem dados que demonstram que, digamos, que há 100 anos atrás era uma doença com muito menor incidência, e também é uma doença, quer dizer, essa relação de que existe mais no mundo desenvolvido, tem mais incidência de câncer. Isso é mais diagnosticado ou, de fato, você pode averiguar que tem mais incidência e por que seria? Qual seria a razão? Bom, existem relatos de câncer assim, muito antigos, milhares de anos, né? Existem múmias, por exemplo, que quando foram desenroladas tinham tumores, nitidamente tinham morrido de câncer. Então, o câncer não é uma novidade. A segunda pergunta, em relação à comparação entre primeiro mundo e mundo em desenvolvimento, será que câncer realmente é mais incidente em primeiro mundo ou simplesmente ele está sendo mais documentado no primeiro mundo? E a resposta é: as duas coisas são verdadeiras. Por que a gente consegue dizer isso? Porque existem países muito desenvolvidos que têm uma incidência baixa de câncer. Existem países pouco desenvolvidos que têm uma incidência alta de câncer, bastando para isso você selecionar a população na qual você está investigando. Mas, provavelmente, é mais verdadeiro que a vida moderna com sedentarismo, má alimentação e obesidade de fato causem, e tabagismo de fato causem mais câncer,
do que simplesmente atribuir a um maior rastreamento e a uma maior documentação essa diferença gigantesca de incidência. As causas são várias, são múltiplas. O que a gente consegue ver de diferença entre países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos e que a gente consegue atribuir o câncer são essas causas. Então, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo, por exemplo, existe muito mais em países menos desenvolvidos do que em países desenvolvidos. Então, a parte do tabagismo, você poderia atribuir a diferença na incidência a uma questão de investigar, né? Agora, se você olhar dentro do Brasil, dados do Ministério da Saúde sugerem que a incidência de câncer de mama, por exemplo, em estados do Sul e Sudeste, chega a ser 8 vezes maior do que a incidência de câncer no Acre. Isso é possível? A população é tão geneticamente diferente? Não, isso não é possível. Ou seja, aí existe uma falta de documentação dos casos, né? Então, dentro de um país, você consegue dizer, olha, isso aqui não é uma diferença racial nem de estilo de vida, isso aqui é uma diferença majoritariamente de não investigar o câncer, né? Então, a gente sabe que alguns tumores, o fator de risco é a idade. Então, quanto mais experiente a pessoa vai ficando, maior a chance dela ter câncer. E o que acontece, eu acho, que são duas coisas. Claro, tem os dados estatísticos que o Rafael mostrou muito bem, as incidências de câncer, mas tem uma outra coisa. Primeiro, as pessoas estão vivendo mais. Por quê? Porque estão cuidando melhor do coração, então estão cuidando melhor das outras coisas que matavam as pessoas aos 50, aos 40 anos, às vezes ataques fulminantes de coração, AVC. Então, e aí as pessoas estão se cuidando mais e estão chegando mais à idade de 60, 70 anos, que é onde tem um pico maior de incidência de câncer. Então, acho que isso é uma outra coisa. E outro assunto que eu acho que também pode explicar também, que é a sensação que a gente tem, esse tem câncer, aquele também, o vizinho teve, é que as pessoas falam mais, né? Então, assim, eu, na época da faculdade, ainda passei por uma época onde não se falava a palavra câncer, se falava, esse daqui tem um paciente tem um diagnóstico de CA, né? E eu tenho pessoas muito próximas que não gostam de falar a palavra câncer porque, sabe, acha que tem uma conotação muito forte e acha que pode até pegar câncer falando a palavra. Então, acho que, assim, hoje as pessoas estão se expondo mais. Então, a pessoa que teve um câncer acaba falando, eu tive câncer, entendeu? Passei, olha, estou aí, estou sobrevivendo, tal. Então, as pessoas acabam falando mais e não tem mais aquele estigma tão grande. Ainda existe um estigma, mas não tem tão grande como tinha antigamente. Então, talvez é uma sensação que você fala assim, hoje, quer dizer, aquele lá, meu primo, o vizinho, o cara do trabalho, então você acaba ouvindo mais. Acho que é isso. E é uma coisa interessante, que eu acho que como é um tema bastante falado hoje em dia, inclusive por ter aumentado o número, a incidência, e hoje ser a segunda causa de mortalidade, inclusive no Brasil, as pessoas tentam desvendar o mistério do câncer, achar a cura do câncer, quais são os principais fatores de risco. E eu acho que isso muda um pouco o foco. Por exemplo, a gente sabe quais são os fatores de risco de câncer, né? Isso foi dito aqui. Quais são os principais fatores de risco? Quais são os principais tratamentos para o câncer? E eu acho que a quantidade de informação que a gente recebe na mídia pode levar a gente, mesmo as outras pessoas, a querer inventar outros fatores de risco. A gente conhece os básicos, né, e os grandes causadores de risco, que são os que foi dito aqui. O principal deles é o cigarro, né, o sedentarismo, a obesidade. Então, eu acho que, na verdade, as pessoas ficam tentando inventar outras causas para fugir do principal, dos fatores de risco principais, que muitas vezes a pessoa não está indo atrás, de perder peso, começar uma atividade física e parar de fumar. Eu tenho uma questão a falar sobre o envelhecimento, que hoje no Brasil nós temos mais de 15 milhões de idosos, são aqueles considerados aqui no Brasil acima de 60 anos. Nos Estados Unidos a gente tem uma estimativa de 89,5 milhões de pessoas acima de 65 anos com diagnóstico de câncer. E ela é a principal causa de morte na população entre 64 e 75 anos. Então, uma especialidade que está se desenvolvendo agora, uma subespecialidade dentro da oncologia, é a oncogeriatria, porque a idade por si só não é um bom preditor de tratamento. Então, a gente tem que avaliar várias ferramentas para avaliar o idoso de uma forma geral, porque você, com a idade cronológica, tem alguém que você conhece com 80 anos que é melhor do que aquele com 65 anos. Então, a gente tem que levar também em consideração todas as comorbidades do idoso,
e para poder a gente fazer um melhor tratamento, uma melhor prevenção dessa população idosa, que agora, em 2030, espera-se que essa população de idosos no Brasil triplique. Então, a gente tem que olhar com um olhar super cuidadoso para o idoso, para a gente estar orientando melhor e ver qual que é a estimativa de vida desse paciente, para a gente estar indicando ou não, qual o melhor tratamento, se é só de suporte, qualidade de vida, ou se realmente a gente pode fazer um tratamento como se fosse um paciente jovem. O desafio é tratar o idoso, porque antigamente a gente olhava a idade, por si só a idade, esse paciente não pode entrar em clinical trial para ver se essa droga, quais os efeitos colaterais dessa droga no paciente idoso. Hoje a gente tenta incluir mais pacientes idosos para a gente ter uma melhor percepção de como é o tratamento para esses pacientes, os efeitos colaterais e todo o peso do tratamento, como se fosse para um paciente saudável abaixo de 60 anos. Outro fator que foi abordado também na aula é a importância do rastreamento, né? Então, os exames com detecção precoce, né? Os consagrados colonoscopia, mamografia, o Papa Nicolau, né? Então, a importância da adesão a esses métodos de detecção precoce ou detecção de lesões pré-malignas. Donato, a gente recebeu só rapidinho aqui pelas mídias digitais uma pergunta se se o celular pode ser causa de câncer. Esse tema é um tema que é bastante abordado, né? A gente tem na nossa página, inclusive, para quem colocar no Google, um comentário a respeito desse assunto, né? Abordando justamente o celular com o câncer, principalmente os cânceres de sistema nervoso central, né? Os tumores cerebrais, né? A princípio não existe uma associação definida, né, dessa inter-relação, né? As ondas que são passadas pelo celular são as não ionizantes, e até hoje não se tem comprovação, né, de que essas ondas não ionizantes, diferentes das ionizantes, que são as do raio-x, tomografia, né, que elas possam ter algum fator cancerígeno. Hoje tem em andamento um estudo, né, na Europa, multicêntrico, com mais de 300 mil pacientes recrutados, né, para serem seguidos por mais de 20 anos, né, para a gente então ter uma resposta mais aceita, né. A recomendação que se tem hoje para aquelas pessoas que têm ainda dúvida, né, até a gente ter uma melhor explicação, é que se evite usar o celular de uma forma demasiada, né, limitando para conversas curtas, usando o viva voz. Tem aquelas pessoas que usam o fone de ouvido como medidas nesse sentido para preservar, apesar da gente não ter nada documentado. Oi, meu nome é Fernando, boa tarde. Eu tenho uma esposa com câncer coloretal metastático, já diagnosticada há mais de 3 anos, até uma vez a gente passei com o Dr. Ori. 36 anos, minha esposa, estilo de vida saudável, nunca bebeu, nunca fumou, não é obesa. Então, minha pergunta voltando sobre essas questões das causas, né? Saiu uma pesquisa recentemente, vocês devem ter visto, acho que no Reino Unido, de que uma boa parte dos cânceres são mais aleatórios do que qualquer outra coisa. Então, é claro que tem os cânceres já consagrados, relacionados a hábitos, relacionados a vírus, mas, enfim, o quanto que tem mais a ver com uma questão de sorte ou azar do que qualquer outra coisa. Eu vou responder isso. Se você pegar todos os cânceres que ocorrem numa população, de fato, 85% aproximadamente ocorrem ao acaso. Ao acaso, entre aspas, ou seja, eles não estão geneticamente predispostos. E os outros 15% são decorrentes, em boa medida, de uma predisposição genética que a gente chama de hereditária, ou seja, de pai para filho ou mãe para filha, passou a predisposição para desenvolver algum tipo de câncer. E sempre que a gente... Detalhe, também não tinha câncer, não tem câncer na Então, sempre que a gente tiver uma pessoa jovem numa família com câncer, a gente se pergunta, será que este câncer ocorreu como decorrência de uma predisposição genética hereditária? E aí existem os casos onde, lamentavelmente, a gente ou não tem a história familiar, então a gente tem pacientes que são órfãos, que foram adotados, e que a gente não tem acesso à história familiar, e outros pacientes que têm uma história familiar para você coletar e não teve câncer na família, e, no entanto, mesmo assim, em idade jovem, esses pacientes
passaram a apresentar o câncer. E eles, hoje em dia, entram na classificação como tendo desenvolvido um câncer ao acaso. E não existe, lamentavelmente, nesses casos, nada que você possa olhar para trás e dizer eu fiz isto ou aquilo errado. Então, lamentavelmente, cânceres ocorrem, sim, em pessoas que não têm nenhuma predisposição genética e nenhuma predisposição do ponto de vista de estilo de vida e ou alimentação inadequada e ou obesidade. E ao longo do desenvolvimento do conhecimento sobre o câncer, é muito provável que um dia a gente descubra por que é que alguém aos 30 e poucos anos de idade, sem uma predisposição genética hereditária, desenvolveu o câncer. Neste momento, nós não temos essa resposta. Lembrar sempre que em medicina nada é 100%, então ser magro, alimentação adequada, não fumar e ser fisicamente ativo não é uma garantia de 100% de saúde, mas é o melhor que nós podemos fazer, né? E é óbvio que essa minha explicação não consola alguém que tenha um caso assim na família, e a gente reconhece isso. É uma limitação nossa, do nosso conhecimento hoje em dia, ainda conseguir explicar todos esses casos. Não sei se ajudou a responder um pouco, pelo menos. Boa noite. Meu nome é Carolina, estou no 3º do ensino médio, então já peço desculpas se for um pouco óbvio para algumas pessoas que estão aqui, mas é uma dúvida que eu tenho. E muitas pessoas falam para mim que eu fumo faz 5 anos, mas parei esse ano, então daqui a uns 20 anos eu vou estar zerado. E tenho consciência de que agora eu aumentei minhas chances de ter câncer, mas que daqui a alguns anos eu já vou voltar ao zero e isso não vai mais me afetar. Eu queria saber se é verdade, se depende do caso, como é. Isso funciona de maneira diferente para cada órgão afetado. Então, alguns órgãos que podem realmente estar relacionados à causa cigarro, por exemplo, o pulmão é o principal órgão afetado. 15 anos sem o cigarro diminui o seu risco de realmente desenvolver um câncer de pulmão, pode tornar parecido com o da população que nunca fumou. Para câncer de bexiga, por exemplo, que é um órgão que também é bastante afetado pelo cigarro, você precisa, por exemplo, de 25 anos sem cigarro para tornar o seu risco parecido com o da população não exposta ao cigarro. Então, a gente tem isso, esses números eu tenho para esses 2 órgãos, eu não sei se alguém sabe dos outros, mas que são bem claros para a gente, porque são órgãos bastante expostos ao cigarro e são patologias que se desenvolvem por causa do cigarro, né? Mas não é verdade para todos os órgãos, além do que as pessoas podem esquecer, de repente, de muitas outras doenças benignas que são causadas pelo cigarro. Então, o cigarro, por exemplo, por si só, independente de falar de causas, morte por câncer, ele é um fator de risco que, se abandonado, é o principal fator de impacto de saúde pública no mundo, né? Então, não só deixa de se ter câncer, assim como deixa de se ter muitas outras doenças que são benignas e são causadas pelo cigarro. Eu queria saber de vocês, quando se trata do câncer de mama e ovário hereditário, se o sequenciamento genético é indicado para prevenção. Essa é uma excelente pergunta. Então, primeiro vamos só definir para todo mundo aqui no auditório o que é essa tal da medicina personalizada. Então, grosseiramente, medicina personalizada é eu fazer o melhor tratamento que existe, não só o tratamento oncológico, mas a melhor abordagem individual para um paciente. Então, para uma senhora de idade que tem depressão e que desenvolveu um câncer, faz parte a necessidade estrita de um psicólogo acompanhar. Para uma pessoa obesa, faz parte a necessidade estrita de, eventualmente, um nutrólogo acompanhar, assim por diante. Tudo isso é personalizado. Agora, de fato, o sequenciamento genético de alguém com uma história familiar e principalmente com um caso documentadamente decorrente de uma predisposição genética na família, se você, vamos dizer, você tem uma irmã que teve um câncer de mama em idade jovem, você faz o sequenciamento nela, deu que ela tem uma mutação predisponente ao câncer. Aí é indicado para você fazer o sequenciamento genético e você tem também a predisposição genética, e vamos dizer que se você fosse uma mulher, isto determina, sim, uma abordagem diferenciada do teu caso, mesmo antes de você ter o câncer. Então, você personaliza aí a prevenção. E de que prevenção nós estamos falando? Você não teve câncer, eu não quero diagnosticar precocemente uma coisa que você não tem, eu quero prevenir que ela ocorra para começo de conversa. Então,
a Angelina Jolie, que ficou famosa, ela nunca teve câncer, mas ela tinha um gene, uma mutação genética tal que o risco ao longo da vida dela era tão grande que ela teve que passar por uma orientação, e isto é personalizado, para saber qual era a estratégia de prevenção que ela tinha preferência, né? Então, nós temos aqui no Einstein uma oncogeneticista que ajuda a gente justamente nesses casos. Por quê? A Angelina Jolie poderia ter dito, eu me recuso a retirar minha glândula mamária. Isso quer dizer que ela não tem chance de prevenir? Não, existem outras estratégias redutoras de risco. Então, a estratégia de redução de risco de câncer para famílias ou pessoas afetadas por uma predisposição genética, isto também é medicina personalizada, não só o tratamento é personalizado. Posso falar? Eu fui diagnosticada com um teratoma, acompanhei durante um período, passei pelo Einstein, Sírio, Oswaldo José C. Camargo, e a chance de ser câncer não existia, mas eu resolvi tirar o teratoma no C. Camargo, e quando me abriram a metástase e gânglios comprometidos, eu já estava naquela pequena faixa que você mostrou ali, que dá um certo medo da gente até ver, que a gente acha que não vai sobreviver. Você falou do CA-125, ele era um pouquinho aumentado, mas os médicos falavam, isso pode ser dor de barriga, isso pode ser qualquer coisa, porque vocês falam que não é muito sensível o CA-125. Que exame tem para detectar câncer de ovário? É o CA-125 e o ultrassom pélvico transvaginal. Esses são os exames mais utilizados. O que acontece, aquilo que eu falei, é para a população em geral. Tá? Então é o seguinte, se ninguém tem história de câncer na família de ovário, se a pessoa não tem nenhuma síndrome familiar, vários cânceres de mama ou vários cânceres de próstata que podem estar relacionados com algum tipo de alteração, não se recomenda fazer esse exame exatamente porque podem ter falsos positivos. No teu caso, os médicos estavam te tranquilizando que era um falso positivo. No final, não era um falso positivo. Mas o que eu estou te trazendo são dados de epidemiologia, não é dados individualizados. Como eu te falei, a gente tem que individualizar para cada paciente que vem no nosso consultório. Hoje, eu não sei quanto tempo isso foi atrás, mas hoje, na verdade, hoje a gente também usa ressonância magnética. Uma vez quando a gente tem uma dúvida numa ultrassonografia, às vezes a gente usa uma ressonância magnética. Tem certos casos que você só precisa diagnosticar fazendo a biópsia mesmo, fazendo a biópsia. Tem um gráfico que você mostrou que é índice de incidência e mortalidade. A incidência e a mortalidade, elas são muito parecidos. O que isso quer dizer? Que de cada 100 pacientes que vão ser diagnosticados com câncer de pâncreas ou com câncer de fígado, a maioria desses pacientes, ao longo da vida deles, vai vir a falecer da doença. Não quer dizer que vai falecer no mesmo ano que foi diagnosticado, mas isso quer dizer que a chance de curar um paciente com câncer de pâncreas hoje é muito pequena. Agora, olha que interessante, a mesma coisa é verdadeira para pulmão. Ainda a maioria dos casos de câncer de pulmão acabam falecendo do câncer de pulmão, mesmo que a gente incidentalmente ache aí um nódulo, sei lá, de 3 centímetros, não é um nódulo tão grande, o que acontecia? A maioria ainda vinha a falecer do câncer de pulmão, até que surgiu um trabalho que mostrou que você selecionando a população de alto risco para câncer de pulmão, que são os grandes fumantes, e nessa população fazendo uma tomografia 3 anos seguidos, com uma tomografia de baixa dosagem para não expor a um risco da radiação, você conseguia diagnosticar tumores menores ainda. Eles foram ver, bom, e se a gente tratar esses tumores menores ou essas alterações suspeitas menores, a gente tem impacto em mortalidade? A resposta é sim, a gente tem um impacto de 20% da mortalidade. Então, pela primeira vez, o avanço trazido, em termos de reduzir mortalidade por câncer de pulmão, o avanço trazido pela tomografia de rastreamento é maior do que o avanço trazido por todas as drogas aprovadas nos últimos 100 anos para câncer de pulmão. Tá? Uma simples tomografia, selecionando a população de alto risco, tem mais impacto em mortalidade por câncer de pulmão que todas as drogas descobertas, aprovadas e pagas até hoje para tratamento do câncer de pulmão. E o mesmo pode vir a acontecer com o pâncreas, né? A pergunta é, chegamos nesse momento? Não, nós ainda não temos um rastreamento, nem sabemos selecionar adequadamente a população correta para rastreamento para câncer de pâncreas. Gente, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta enviada no Twitter pela Carolina Lopes. Ela gostaria de saber se pode ocorrer metástase em todo tipo de câncer.
Existem cânceres com maior e com menor predisposição de causar metástases. E não só isso, mas diversos tipos de câncer causam mais metástase para um ou para outro órgão. E mais do que isso, por exemplo, se eu pegar câncer de mama, dependendo do subtipo do câncer de mama, é maior ou menor a probabilidade de metástase no osso, maior ou menor a probabilidade de metástase no cérebro. Mas, via de regra, todo câncer maligno, tá? Todo câncer, todo tumor maligno, tem a capacidade de se disseminar, seja por via linfática, seja por via sanguínea, e, portanto, de se implantar em algum órgão. Existem alguns tumores onde é extraordinariamente rara a disseminação, até fases muito tardias da doença. Mas esse extraordinariamente, que não me permite dizer com 100% de certeza, é que deixa aberta a possibilidade de que exista algum caso anedótico relatado em algum lugar de um câncer que não deveria ter causado metástase e causou. Então, a resposta para ela é: em medicina não existe 0 nem 100%, e sim, qualquer câncer, qualquer tumor maligno, tem a capacidade de se disseminar e causar metástase. Gente, eu gostaria de agradecer a todos e já convidá-los para a próxima palestra, que vai acontecer no dia 10 de março, e no mês da mulher vai abordar os mitos e as verdades sobre o câncer de mama. Tá bom? Muito obrigada.